Oi, gente, estou aqui para mais um Barras da Matrix. Faz algum tempo que eu não gravo nenhum Barras, né? Eu tenho aqui os temas já gravados. É, Tem aqui na playlist no meu canal, o Universalismo UFO. Então tem alguns temas, eu já falei da televisão, calendário, dinheiro, alimentação, trabalho, cidades, medo, né? Libertação, perdão, leis e meditação. Então o que seria esses Barras, né? Só dando uma explicada rapidinho aqui. Barras seria, por exemplo, aqui esse mundo, né, ele é como se fosse uma criação de humanos. E então, o humano é um ser, digamos, físico, emocional e mental. Se você tem uma criação de gado, por exemplo, gado, ovelha, seja que animal for, como é um animal mais físico, né, então tem o seu emocional que está começando a ser trabalhado, o seu mental ele tem um pouquinho, então ele é mais físico, então você colocando ali uma grade, fazendo uma cerca que é física, já é o suficiente para conter esse animal, né? De que forma que ele não se sinta preso, para que ele continue vivendo, digamos, de forma que, que seus criadores, né, obtenham desse animal o que eles querem, né? Agora, por exemplo, se você pega um passarinho, né, que percebe que está preso, o passarinho faz o que? Morre, né? Então, no caso, ou seja, esses animais, você tendo barras físicas, você tem que convencer de que dá a ilusão de liberdade para eles, né? Porque tem animal que não faz diferença nenhuma. Então ele vê ali as grades, para ele como se fosse uma árvore, né, que está ali. Então ele não tem nem o mínimo interesse de saber o que é além, porque ele não tem essa ideia de que tem alguma coisa além, né? Então o ser humano, só que o ser humano ele além de físico, ele é emocional e mental. Então não basta só as grades físicas, né? A grade física é a própria limitação física que a gente tem de não poder ir a outros mundos. Então a gente está ignorante das vidas que tem ali pelo universo. Então essa é a grade física. A gente se conformou, né? E mentalmente tem que convencer o ser humano que vida em outros mundos é a maior besteira. Então, por muito tempo a gente teve isso. É, Além disso, tem que fazer com que o ser humano se aquiete, né? Fique quieto, não tenta fugir, né? Então aí você tem uma série de coisas, digamos, que tem aí na Matrix, que convence o ser humano a aceitar que eles são isso, que são apenas isso que a gente vê aí. Então são barras, essas são as barras. Né? Então cada tema eu procurei falar o que seria o natural, o ideal e como que é usado de manipulação. Né? Então essas barras têm que ser mentais, de forma que o ser humano próprio adote essas barras e aceite a viver essa vida. Senão, se ele perceber que está preso, aí vai querer escapar, né? Aí aquela coisa do gado querer debandar, aí ninguém segura porque nós somos maioria. Então é isso, né, sobre as barras. Esse vídeo é sobre vestimenta, sobre as roupas. Então eu vou estar falando o natural e o objetivo natural dela e o que a Matrix fez. Né? Então a gente tem que buscar sempre o natural, sempre a visão mais natural, sempre buscar o objetivo, né, para tentar chegar ao mais natural. Então qual é o objetivo de qualquer roupa? Do que a gente coloca a roupa? Né? Então tem alguns mitos que é para um motivo, que é para o outro tal, mas vamos tentar ver o mais natural. Vamos pegar lá o homem das cavernas, né? De repente eles viviam nus e tais. Aí de repente, quando eles iam dormir, né, para quando chegava o tempo de frio, né, eles se aglomeravam, né? Dormiam ali no bolo, então fica mais quente, nem as matilhas de animais. Só que eles viram que se colocasse algo por cima, né, seja grama ou se alguma coisa, ou como eles já matavam, digamos, matar um animal para comer o couro, né, vamos supor que foi o couro, a primeira roupa que eles passaram a usar. Então, eles se cobriram com couro, via que ficavam mais aquecidos, né? Ou se, na presença de algum animal, eles viram que aquele animal aquecia eles, então, na hora que morrer, tira o couro e eu uso o couro, né? Porque é fofinho e tal. E aí, então começa ali, né? Qual era o objetivo? Proteger do tempo, do frio, né? Com o tempo, eles adaptaram aquilo para a vestimenta. Então, aqui é o principal. O objetivo da roupa, proteger do tempo e proteger, vamos supor, eles começaram a colocar no pé, né, para proteger das pedras que eles andavam tudo, então via que aquilo dava muito mais proteção, né, doía menos, machucava, não machucava, né, aquela coisa toda. Então é o calçado e a roupa, proteção. Então o objetivo principal, proteção, né. Aí digamos que chega um momento, alguém vai lá e bota uma florzinha, né, na roupa de couro. Antes de falar desses detalhes, né, dessas fantasias, do que virou a roupa hoje, que virou fantasia, não é mais roupa, a roupa, no começo, aí eles pegavam mesmo que fosse o couro, eles faziam de tudo para que aquilo adaptasse ao corpo, né, para que conseguisse vestir. Né. Hoje, o que acontece? As pessoas tentam se adaptar à roupa.
né? Ou seja, a roupa ficou mais importante que a pessoa, né? Então, assim, lá no começo a pessoa então vai e coloca uma florzinha, né? Alguém vai, olha e fala, ah, tem florzinha, não tem? Ah, legal, tá? Aí depois o outro vai lá e acha melhor e coloca duas. Aí depois o outro vai lá e coloca três, tal. E depois um está com tanta flor que não cabe, não dá para ver mais a pessoa. Então, é isso que a gente faz hoje, né? Ou seja, a roupa, a vestimenta passou a ter mais importância, né? Perdeu aquela coisa de proteção do frio, do calor, né, do tempo, de objetos. Por exemplo, você adentra uma floresta, se você tiver uniformizado com a roupa adequada, né, os espinhos não vão te cortar e tal, vai ser muito mais fácil. Né? Então, esse é o objetivo. Hoje você tem a moda. Hoje, se você fosse, digamos, um alien e olhasse para cá e falasse, ó, vocês se vestem como palhaços. Né? Vocês não vestem, vocês se enfeitam. Né? Hoje, esse terno, essa gravata, essas coisas que é tudo complicado, colocar a pessoa demora não sei quanto tempo, né? Seja que roupa for, a pessoa está se enfeitando, a pessoa não está mais se vestindo. Né? Então, assim, está totalmente invertido o sentido da roupa. Né? E tem outro que é mito, né? Que foi para cobrir a vergonha. Né? Que você tem Adão e Eva, que na hora que foram expulsos do paraíso, descobriram que estavam nus, aí ficaram com vergonha e botaram ali a folhinha. Né? Começaram a usar roupa. Né? Isso também é mito. Né, outra coisa, esse seria tema para outro barra da Matrix, né, que seria essa coisa da sexualidade e tal. É muito mais complicado, né, muito mais coisa difícil para o ser humano entender, e o ser humano já está bastante enterrado nisto. Então, falar de roupa que é mais fácil. Né, esse é o fato de estar protegendo do tempo, né, não protegendo da vergonha. Se você tem um mundo mais evoluído, né, as pessoas andariam nuas por aí sem o menor problema, né, assim, é como os animais andam, né, os animais andam nus e não faz diferença nenhuma para eles, né, se um animal está nu, outro está vestido e tal, eles não estão nem aí. Aqui no ser humano, que a coisa já foi muito deturpada, né, essa coisa, então aí já é mais complicado, né, então é uma barra pesada para as pessoas estarem deixando, né, tem que derrubar muitas outras barreiras antes, né. No caso da roupa especialmente, hoje você tem, por exemplo, umas pessoas que vão na formatura, né? A formatura elas vestem aquela coisa preta lá, bata, não sei como chama, um chapéuzinho e tal. E aí todo mundo fica orgulhoso, né? Ó, meu filho está formado, né? Tô se formando e tal, né? A pessoa bota energia naquilo, ela bota energia na fantasia, né? Então assim, quando você bota sua energia, você se desvia, você deixa de ser você e começa a alimentar a fantasia, o irreal que criaram de você, que passa a ser maior que você, aí é onde a pessoa perde a encarnação para a Matrix. Né? Ela começa a viver o personagem. Ela vive o personagem e a sua vida real fica suprimida. Porque se um dia ela perde aqueles títulos todos, né, deixa de executar a tal função, né, ela vai fazer o quê? Ela vai sentir um grande vazio, vai sentir uma depressão porque dentro dela não alimentou nada, então ela não se conhece. Né? Agora, o ser que passa a se conhecer, ele vê que nada que podem colocar a ele, nenhuma uma medalha, nenhuma condecoração, vestimenta, seria maior que ele. Né? Então, esse ser ele precisa ter essa consciência, né? Ele precisa ir além da aparência humana. Né? Eu falei humana porque isso tem a ver além das roupas, isso vai além, é muito além do que a gente veste. Né? Porque a gente, em primeira instância, a gente veste um corpo humano. Né? Então tem isso também. E a pessoa ela não se alimenta, ela não alimenta, não bota energia só na roupa que ela veste, nas fardas, nos uniformes, né? Na moda, hoje você tem a moda aí que tem aqueles desfiles que são as pessoas vão com verdadeiras fantasias lá, é algo, digamos, realmente ridículo, né? Então assim, o que deveria ser, né? Vestir o mais natural possível, né? Vista para a proteção do tempo e tal, essas coisas todas, né? Então você aqui já tem uma cultura estabelecida, então a gente tem que respeitar essa cultura, né? Porque se você, por exemplo, sair por aí pelado, você está indo contra a cultura, você está sendo, digamos, estúpido, né? Então você tem que respeitar a cultura. Se você vai para um país que as pessoas vestem dessa forma, se vista dessa forma também para não se chamar a atenção ali, né? Ou seja o mais natural possível, passe desapercebido. Né? Então é isso que, digamos, os ETs eles tentam fazer aqui, passar desapercebido. Né? Muitos ET que vem de nave e tal, e se veste como os humanos, anda por aí normal, né? Não tem problema nenhum. Não alimento, né? Não fala, como fiquei bonitinho de humano, né? Alimentou, ficou aqui, prendeu, né? Só encarnou aqui, gostou, né? Ficou presa, né? A ideia da Matrix é isso, trazer essas almas para cá e deixarem elas presas, porque essas almas elas geram energia, são uma bateria e tal, e tem todo um sistema oculto aí sugando a energia dessas pessoas. Então é o objetivo desse grande curral, né? Esse grande viveiro humano.
É, então, assim, né, aí você tem os orientais ele tem uma roupa bem simples, né, ou tinha, né, não sei se, talvez fica mais para conta de tradição, né, coloca aquela roupa simples e tal, botou aqui na frente já era, né, não tem que ficar se enfeitando, tal, aquela coisa de gravatinha e tal, e bota, não, tem que ser assim, não tem que ser assado, né, aquele monte de frescura, né. Você tem, por exemplo, como eu falei, hoje, no caso eu acredito não só mais feminino, mais masculino também, mas mais feminino principalmente, né, a questão do salto alto. O sapato ele foi inventado para proteger o pé, né? Então hoje as pessoas ele tinha que se adaptar ao pé. Então hoje as pessoas se esforçam para se adaptar ao calçado, se adaptar à vestimenta. Então as pessoas se matam para se adaptar à vestimenta. É onde que a vestimenta, onde que as coisas passou a ser mais importante que a própria pessoa. A pessoa passou a dar mais importância a algo externo a ela do que a ela própria, né? Então é isso, né? Daria para falar muito mais, mas muito mais coisas mesmo sobre vestimenta, sobre roupa. Eu vou falar um pouquinho, não vou parar por aqui não. Né? Porque tem coisas que, já que é barra da Matrix, já que é para quebrar a ilusão, então vamos falar. É... Então, sobre o que eu já falei, que é das condecorações, por exemplo, você tem fardas militares. Né? Quem já colocou uma farda viu que dá um certo orgulho. Você vê, se você bota, digamos, a roupa social, você sente um certo orgulho, você se vê diferente, ó, né? Alguém olha para você, ó, agora aparece alguém, né? Um deputado, não sei o quê, né? Ó, olha só os exemplos, né? E é essa coisa, porque a Matrix, você, digamos, canaliza também o que está, a coisa mental, né? Mesmo esse lixo todo mental que está aí, que as pessoas acham que né? Acaba canalizando e se sentindo um pouco do meio, né? E tá aí tem a coisa da moda, tem, além da roupa que as pessoas vestem, tem a questão das pinturas, das maquiagens. Então as pessoas naturalmente, ela precisa se modificar, né? Quem está livre, tem que estar vivendo natural. Se olhar para uma pessoa, ela prefere ver a pessoa natural, sem pintura nenhuma, porque quando ela veste, digamos, uma mulher, por exemplo, ela bota uma maquiagem, se maquia toda, você já não vê mais aquela pessoa, você vê a máscara. Né? Então você vê que aquela pessoa está escondendo. Por que será que ela está se escondendo? Né? Será que ela está se escondendo dela mesma? Né? É um ser que ainda está preso na Matrix. Talvez as pessoas precisem disso porque já tem um trabalho com isso. Né? Continue. Né? Não tem nada de errado. Não estou falando que é errado. Né? Eu estou falando que a pessoa veja. Porque se a pessoa ela faz isso e coloca energia nisso, ela se torna isso. Né? E isso pertence aqui, à Matrix. Não é ao ser interior. O ser interior é despido, não tem nada dessas coisas. Né? Então, assim, se a pessoa ela vive muito para isso, na hora que ela perder, na hora que for desencarne, maia, ilusão, ela vai continuar achando que está encarnada, né? Porque não se trabalhou, não percebeu quem ela era, as possibilidades que ela teria, digamos, depois de sair daqui, ou mesmo em vida, né? Perceber algo que está além das aparências. Como eu falei que eu ia estender, falar mais, eu falo do próprio ser humano. Quando você vem aqui, você, além de não se apegar aos uniformes, às condecorações, a tudo isso, que isso seja o mais fácil, se adapta. Você precisa, eu vou lá e tal, comprar outra coisa que me sirva. Não que eu vou servir essa tal coisa. Compre, digamos, por necessidade. Né? Precisa? Não tem jeito? Então, aquilo, qual que é o melhor possível. Né? Então, sim, por necessidade. Não por moda, não por marca. Né? As pessoas pagam um absurdo só porque tem um risquinho lá, um nominho lá. Né? Isso é alienação total. Né? Então, além disso tudo, tem a vestimenta humana. A gente vem de fora, então a gente veste uma pele humana. Então a gente não pode colocar energia nisso também. Porque isso aqui, essa aparência aqui, é da terra, é do humano. Né? Então, se eu achar que sou isso, se eu gostar disso e tal, né, nada contra. Né? Você não tem que, por nem gostar nem desgostar. Né? Simplesmente seja, simplesmente cuide. Né? É só máquina física. Né? Tem que cuidar dela. Né? Não tem que deixar disforme. Né? Então, assim, se apegou, prendeu. Né? O objetivo da Matrix é aprender. E é fazer que mesmo depois que você desencarna, você volte. Né? Fala, não, você tem que encarnar para cumprir coisas. Né? Então a pessoa acaba voltando. Né? Porque prendeu, não consegue aspirar uma realidade maior mesmo depois que desencarna. Então, outro motivo das pessoas se vestirem hoje, né? Além do. Por exemplo, você chega na época de frio, aí você fala, aí tem aquelas coisas, aquelas pessoas que falam que gostam do frio porque as pessoas no frio ficam mais elegantes. Né? O que quer dizer com isso? Que as pessoas se vestem
né? Fala que as pessoas se vestem melhor, ou seja, elas se fantasiam mais, né, no frio. As fantasias são diferentes, não é só aquela coisa que para proteger do frio já tá bom, né? Não, quer ter os enfeitinhos, que é aquela coisa, aquela fantasia. Então, o que está querendo dizer? Estão querendo dizer que as pessoas são feias, são deselegantes, são disformes, e realmente são disformes, né? Aqui, vamos supor, cada dimensão que você subir, né, para dimensões maiores, você vai ter corpos mais harmoniosos, né? Corpos iguais, né? As pessoas são mais iguais, não tem toda essa diferença que você vai ter descendo as dimensões. Então você vai descendo, 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 chega aqui. Por que isso acontece? Porque numa dimensão maior as pessoas têm o mental dela equilibrado. E o mental equilibrado reflete em toda a sua forma física. Então ela vai ter uma forma física equilibrada, seja ela que tipo de ser for, né? Não é questão de feio ou bonito, né? Feio não existe coisa feia, existe a coisa que desarmônica, né? Tem coisas que estão em harmonia, tem coisas que não estão em harmonia. Então o ser ele pode ser um insectoide, pode ser, digamos, um reptiliano, seja que raça for, né? A gente aqui a coisa aqui está muito distorcida, né? A pessoa vê um inseto e acha feio, não é feio, simplesmente é. Então, se um insectoide, ele simplesmente o corpo dele está em harmonia. Então, se vai descendo de dimensão, para dimensões mais baixas, como que acontece essa coisa da pessoa perder o controle mental? Então, ou seja, essa desarmonia expressa através da forma física dela. Então, o corpo fica disforme, né? Então, é onde que ela tenta, coloca a vestimenta, coloca a roupinha bonitinha, né, para ela se esconder. Né? Só que aí a pessoa vai lá de noite, sai despir, ela olha no espelho e bate aquela deprê. Então, ela tem que correr para Matrix, porque a Matrix vê o que ela está vestindo, vê a aparência externa, né? Então, é nisso ela se alimenta. Caiu um pouco mais de dimensão umbral, né? Tem pessoas que desencarnam, o que acontece com a pessoa? Ela vira um ovoide, né? Ela não consegue manter a própria forma física, né? Ou a pessoa vai se desformando, né? Viram verdadeiros, com aparências horrendas, né? Como verdadeiros demônios no umbral, né? Ficam identificáveis, né? Então, outra coisa, né, da vestimenta, ela não está só aqui. Se você começa a dar muita mais importância para o que você está vestindo, né, você vai se esquecer de si, né, e essa coisa que você está vestindo, a pele humana, pode mostrar, né, essa negligência, né, que você está negligenciando isso, e é o que pode dar problema quando passar para outro plano, porque se a pessoa mal está conseguindo manter a forma dela aqui, imagina então, na hora de passar para outra dimensão, que a coisa é mais sutil, é mais difícil de segurar. Aqui, esse plano, por ele ser mais denso, né, mais concreto, ele segura. Né, por mais que o nosso mental esteja desequilibrado, a gente consegue, né, o todo mantém a forma, né, que a Terra, aquela coisa fala que a Terra que nos acolheu, ela mantém a forma, né, toda a configuração humana. Agora, quando você vai para um lugar mais sutil, a matéria já é bem mais sutil. Né, então, se eu pensar, não tenho dedo, o dedo sumiu, né, então é bem mais complicado. Né? Então, assim, vai muito além de apenas vestir uma roupa. Então, assim, para voltar para o foco da roupa, né? Da roupa, a finalidade da roupa é proteção, né? Proteger do que for. Né? E quando você coloca essa coisa de moda, quando você coloca essa coisa bonitinha, de gravatinha, não, essa é Matrix, é ilusão. Né? Então, cada tempo você vai ter as roupinhas diferentes, as fantasias diferentes, né? Bem coisa de humano, que está tapado, está dentro da caixa e só enxerga o que a pessoa está vestindo, o que a pessoa está se pintando tal. Não consegue ver o ser humano, não consegue sentir o ser humano dentro da pessoa. Quando sente isso, se cai. A pessoa vai ter vergonha do que ela está vestindo e falar, não, para que isso? Né? Eu não sou isso. Né, e vai. E no caso, como eu falei, se a pessoa tem um trabalho, precisa, então que faça, mas só não coloque energia naquilo. Né? Se vista da forma melhor, elegante. Então, dentro da ilusão, da Matrix, isso tem uma certa harmonia, né, o jeito que a forma que a pessoa está vestindo, então que seja, que não agrida o meio. Né? Então, haja de acordo com o meio, só que com uma cabeça muito mais além. É como eu falo, você tem que ser flexível, tem que saber agir dentro da terceira dimensão. Enquanto isso, usa somente multidimensionalidade para estar em outras dimensões ao mesmo tempo. Então, se você está ali, tudo bonitinho, está engravadinho, vai lá conversar com quem está na mesma dimensão, conversa de igual para igual na terceira dimensão. Se você vê que tem alguém ali que consegue aspirar a algo mais alto, então você se eleva, aí ali você conversa em outro estado, né, em outras coisas, mesmo usando o que? A pele humana. A gente vem aqui, encarna como ser humano e podemos conversar coisas muito mais elevadas que já não pertencem a esse reino humano, né, essa coisa que está aqui para todo mundo e tal. Né, a gente vai um pouquinho além, tentando, né, todo mundo junto, elevar isso ao novo padrão. Então esse é o objetivo do Barra da Matrix, mostrar para as pessoas as coisas que elas estão apegando fortemente, que não é bem assim, né, que quando elas perceberem, elas vão conseguir ver o que está além, né.
Então é isso, esses barras da Matrix. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.